Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui abrindo um quadro, né, no meio desse projeto da leitura comentada, né, de livros, começando pelo livro Amar e Ser Livre, do Siri Prembaba, para poder trazer aqui, né, algumas reflexões relacionadas ao questionamento de algumas pessoas que entraram em contato comigo, né, sobre o envolvimento do Siri Prembaba em situações que foram colocadas, divulgadas na mídia em 2018 sobre assédio sexual dentro da sua comunidade, da sua sanga. Eu não estou aqui para defender, assim como eu também não estou aqui para julgar, né? Nem o Prembaba, que é o acusado, e muito menos as mulheres que o acusaram e os seus ex-maridos, né? Eu estou aqui simplesmente para trazer para reflexão o quanto de hipocrisia existe no julgamento, em qualquer julgamento, mas vamos falar especificadamente deste julgamento, né? E o quanto de estreiteza mental existe quando a gente desqualifica uma obra por conta de possíveis falhas, possíveis erros de um humano que escreveu essa obra. Essa obra do Prembaba, ela já transformou a vida de muitos casais, de muitas pessoas, inclusive eu. Eu não estaria dedicando diariamente às 7 horas da manhã nos meus canais, né, meia hora do meu tempo, trazendo essa obra, trazendo a leitura comentada, adicionando a essa obra um olhar psicanalítico, porque tem muito aqui da psicanálise, né? Quando se fala da sexualidade como força de vida, automaticamente eu relaciono com a pulsão de vida de Freud. Então, é uma obra que, para mim, na prática, ela faz sentido. E eu sei que tudo que está aqui é um compilado de um aprendizado que o Prembaba viveu na vida dele, tanto através dos seus gurus, que inclui o Osho, que inclui o Freud, porque o Sri Prembaba é psicólogo, então eu tenho certeza que ele estudou a psicanálise adicionalmente, né? E tudo que você lê na obra dele, se você estuda a obra do Osho, você também encontra. Então, o fato dele estar ou não envolvido em casos de assédio não desqualifica o valor da narrativa, não desqualifica o que nós podemos aprender com essa obra. Tudo isso é muito maior. Uma obra é muito maior do que o seu autor. Muito maior. Uma boa obra, um bom livro, ele não se limita àquele sujeito. Aquele sujeito, ele é um construto das suas experiências, da sua vida e de todos os conhecimentos que ele foi colecionando e que ele generosamente trouxe em uma obra muito bem escrita, uma narrativa deliciosa, de ler e de aprender com simplicidade. Então, como deslegitimar essa obra a partir de um olhar mesquinho, julgador, hipócrita? Hipócrita, sim, porque quem de nós nunca falhou? Será que tudo que a gente entrega de valor para o mundo pode ser deslegitimado por um desejo consumado que a moral não aprova? Então, eu não estou aqui defendendo, até porque não existiu um julgamento onde ele foi colocado como culpado. Tanto que ele está atuando, ele está na Índia, mas ele está atuando, ele foi autorizado a permanecer nas suas atividades, né? Até onde eu li, ele nem foi para a justiça. Não houve uma entrada oficial dessas pessoas na justiça contra ele. O que houve foi uma matéria na revista Época. Muito mal escrita, por sinal. Qualidade Época.
né? Então é questionável também o que aconteceu ali. Foi uma questão interna do grupo. E depois, lógico, apareceram outros rumores. Mas tudo isso só em 2018, quando a situação, esse relacionamento, os dois relacionamentos que ele assumiu publicamente que aconteceu, aconteceram entre 2002 e 2008, ou 2008 e 2010, alguma coisa desse tipo, acho que 2008 a 2010. E só em 2018, quando ele apareceu na mídia, né, foi que chegaram essas acusações. E eu, quando li da primeira vez, que foi inclusive em 2018, eu não sabia dessa história. Em momento nenhum eu me preocupei em olhar a história do autor. O que também é muito interessante, né? Porque até eu começar a estudar psicanálise e ter uma professora super erudita que nos mostrou a importância de saber, sim, a história do autor, mas não para julgá-lo, mas para compreender a sua obra, de onde ela vem, de que história de vida ela vem. Então, ela ensinou a gente que é muito importante você saber, sim, a história de quem escreve aquela obra e o ano, para a gente compreender. Porque foi a forma que eu aprendi a admirar Freud. Que durante muito tempo eu entrava na falácia, na ignorância de muitas pessoas que diziam que ele era machista, que não sei o quê, que a obra dele não valia a pena. Que bom que eu mudei de ideia. Que bom que eu me permiti aprender sobre Freud. Que bom que eu permiti ampliar o meu olhar para a obra de Freud, entendendo a época onde ela foi escrita, entendendo tudo o que ele fez para construir o que ele construiu, para nos libertar sexualmente. Hoje mesmo, no perfil do Osho no Instagram, eu vi ele dando uma entrevista falando que se não fosse a religião e a repressão sexual gerada pela religião, não existiria psicanálise. Freud não teria desenvolvido a psicanálise. A psicanálise só existe porque existe repressão sexual, e a repressão sexual só começou a ser extremamente forte e nociva com a criação do cristianismo, catolicismo, presbiterianos, enfim, tudo que vem do cristianismo. Ou seja, a obra de Freud libertou e liberta a sexualidade de todos nós. Era machista? Era. Quem não era naquela época? Aliás, quem de nós pode dizer que não existe 1% de machismo nas nossas falas e atitudes diárias ainda? Então vamos além, né, daquilo que essa moral imposta que nos limita o campo de visão, que nos limita o campo de conhecimento, justamente porque é do interesse de quem tem poder, de que a gente não pense, de que a gente não entenda, de que a gente não separe a obra do autor, de que a gente continue idealizando e de quando algum conteúdo chega para a gente, para justamente quebrar esses muros moralistas, o nosso mecanismo de defesa, construído a partir de dogmas, a partir de crenças, de padrões extremamente moralistas, conservadores, esses mecanismos de defesa são acionados. E nesse momento, eles buscam qualquer argumento para não acessar o conhecimento que traz a libertação. É isso que acontece na nossa mente, quando a gente se depara com uma obra dessa. Então, se não fossem os casos de assédio, a gente ia encontrar outro motivo. Essas pessoas que se prendem nesse fato iriam encontrar outros motivos para não ler a obra, para deslegitimar a obra, para criticar a obra, para dizer para o outro também não ler. Essa é a corrente da moralidade que nos aprisiona, que faz com que nós estejamos onde nós estamos. Um país extremamente infantil. Extremamente infantil. E o mais interessante é que nessa obra, que foi escrita em 2015,
ou seja, foi após os envolvimentos dele com essas duas mulheres que fazem parte do grupo, da comunidade fechada da qual ele participava e coordenava. Ele escreveu esse livro depois, em 2015, e antes de vir a público. E existem algumas passagens que é muito interessante observar o quanto nessas passagens, quando a gente sabe da história, ele está falando sobre o que ele viveu. Ou seja, ele pegou aquilo que ele experienciou e trouxe para a obra dele, para justamente dizer para a gente, somos humanos, todos, uma vez invadidos pela paixão, nos tornamos amorais. E descobrimos ali que ainda há trabalho a ser feito. Que a gente tome cuidado com essa posição de superioridade, com essa posição de eu nunca vou trair. É um absurdo ele ter se envolvido com duas seguidoras que acreditavam nele como guru. Eu poderia ficar aqui uma hora falando sobre a análise das possibilidades de cenários nessa trama, nesse envolvimento entre dois adultos, que até onde eu entendi, foi de forma consensual. E eu vou ler para vocês esses trechos, para que vocês observem o que temos a aprender na obra dele, sobre o que aconteceu com ele e sobre nós mesmos. Nessa posição de superioridade que nos colocamos a partir do momento que julgamos o outro. Né? Então, vamos lá. Primeiro trecho está na página 88, onde ele fala: outro disfarce usado pela luxúria, assim como pelo medo e pelo orgulho, é a máscara da serenidade. Ou seja, o papel do espiritualizado. Olha que irônico isso. O falso sereno se faz de santo como se estivesse acima do outro e de suas coisas mundanas. Muitas vezes queremos nos dedicar mais às práticas espirituais, praticar austeridade, fazer períodos de celibato, mas a vida nos traz uma paixão, um relacionamento. E esse relacionamento vai servir como um teste, uma bússola que nos indica onde estamos na jornada. Pois alguns aspectos da nossa personalidade que precisam ser purificados serão ativados somente por meio da energia sexual. Somente através de uma paixão é possível enxergar aspectos que estavam nos subterrâneos do inconsciente. Aí depois, na página 89, ele fala: somente quando você consegue se observar à distância é que começa a ver que isso não é você. Vemos que há outro eu dentro de nós criando esse jogo. Às vezes, o encantamento é tão profundo que não conseguimos perceber que estamos tentando recriar a história da nossa infância. Inutilmente, tentando mudar nosso passado. Mas não é possível mudar o passado. Só é possível ressignificá-lo. E aí depois, vem aqui para a página 95, onde ele fala, deixa eu ver aqui, que ele coloca que é preciso estar sempre atento às artimanhas e estratégias do eu inferior. Facilmente nos enganamos, achando que somos pessoas muito evoluídas. Por isso, eu sugiro utilizarmos esse preciso instrumento de aferição para ver se ainda existe desejo de humilhar e ser humilhado. Ou seja, se ainda existem pontos de ódio no nosso sistema. Muitas vezes, uma grande maldade pode estar disfarçada pela máscara da mais profunda bondade e da mais elevada iluminação. E aí, por último, ele fala sobre as comunidades espirituais, né? Então, nas comunidades espirituais
E em muitos lugares considerados sagrados, onde a energia espiritual precisa ser ancorada, o sexo foi proibido, justamente porque trazia à tona a bestialidade negada. Somente agora, quando a humanidade pôde amadurecer um pouco para compreender a sombra, estão sendo estabelecidos os alicerces para uma nova era, na qual não existe separação entre absolutamente nada. A sexualidade é eminentemente sagrada, uma expressão da consciência que se move em direção à união. Então fica muito claro, né, nesses trechos, que foi depois da situação que ele vivenciou e que ele, né, a público, na primeira vez que perguntaram, ele já, né, confirmou o que aconteceu, ele trouxe aqui o que ele aprendeu com isso. E que nós possamos aprender também, porque pode ser que algum dia isso aconteça com a gente. Não importa se a gente vai ser famoso ou não. E a gente vai poder olhar, porque alguém vivenciou isso e alguém trouxe isso corajosamente para que a gente aprenda, para que a gente reflita. Então é isso, né? Esse vídeo é realmente um convite para reflexão, né? Para que a gente saia dessa hipocrisia que habita na sociedade brasileira. Das outras eu não posso dizer, não conheço, mas aqui é muito forte essa hipocrisia. Essa mania de julgar no outro aquilo que eu nego em mim. Para entender mais sobre isso, é só acompanhar a leitura do livro do Prembaba em todos os meus canais, né? Instagram, Facebook, tem o podcast MairaCast, para quem só quer ouvir, e aqui no YouTube também. Todos os dias às 7 da manhã, ao vivo, no YouTube e no Facebook, né? E nos demais canais, as gravações. Acompanhe esse caminho, acompanhe esse raciocínio, acompanhe esse ensinamento. E vocês vão entender. E talvez se libertar desse lugar em vocês que julgam, que deslegitimam essas obras por conta do que o homem, do que a mulher fez ou deixou de fazer, para que vocês ressignifiquem também esse olhar, para que haja mais compaixão, para que haja mais humanidade, para que a gente separe de uma vez por todas as figuras. E isso, o que vai ajudar muito a fazer isso é quando a gente conseguir, por exemplo, separar o pai do homem, a mãe da mulher, que é a primeira grande cura que a gente pode fazer em relação a isso. Entender que as coisas, às vezes, precisam ser olhadas em diferentes ângulos, para que a gente possa absorver e aprender com tudo que se apresenta para a gente na vida. É uma experiência, é uma escola. E enquanto eu julgo, eu emburreço. Eu não aprendo, eu não evoluo. O outro continua trabalhando, continua entregando o que ele tem de melhor para o mundo, enquanto quem julga não entrega nada. Então, pensem nisso com carinho, né? E a gente, quem está me acompanhando nas leituras, né? A gente se vê amanhã, segunda-feira, 3 de maio, às 7 horas da manhã, né? No meu Instagram e no meu Facebook ao vivo, e depois as gravações por aqui e no MairaCast. É isso, beijo grande e fiquem à vontade, né? Para discordar, para comentar. Eu estou aberta, de verdade. Né? Eu senti que eu precisava trazer isso para reflexão e quem se sentir convidado para discussão, desde que madura e saudável e respeitosa. Tá? Qualquer comentário ofensivo será deletado. Tá bom? É isso. Beijo grande e vamos expandir a nossa capacidade de olhar a humanidade do ser humano para que as pessoas consigam também serem mais gentis quando elas nos olham. O que sai de dentro, que vai para o mundo, é o que volta do mundo para dentro. Pensa sempre nisso, tá bom? É isso. Beijo. Tchau, tchau.